Era 1984. O Brasil respirava novos ares, sonhava com cores mais vivas, buscava alívio nas canções que atravessavam fronteiras. De volta ao Brasil, os Menudos! E foi então que 5 garotos de Porto Rico desembarcaram por aqui, trazendo consigo algo que ninguém estava preparado para receber. Uma febre, uma mania, um fenômeno chamado menudo. Talvez você lembre, talvez você tenha vivido aqueles dias. Gritos que ecoavam pelas ruas, filas intermináveis, desmaios, lágrimas de emoção pura. O Brasil inteiro parou para assistir ao impossível. Meninos que mal haviam completado 15 anos, provocando histeria coletiva em um país que mal os conhecia, mas o menudo não surgiu do nada. Essa história começa 7 anos antes, em 1977, em Porto Rico, quando um produtor visionário chamado Edgardo Dias decidiu criar algo inédito, um grupo musical formado exclusivamente por garotos talentosos, que seriam substituídos ao completarem 16 anos. A juventude eterna, o sonho adolescente que nunca envelhece. A primeira formação era quase uma família, os primos Carlos, Oscar e Rick Melendes, junto com os irmãos Fernando e Neft Salaberry. Idades entre 9 e 12 anos. Ensaios numa garagem em Guaynabo, sonhos gigantes em corpos pequenos. O nome? Puro acaso. Durante um ensaio, a irmã de Edgardo entrou na sala e exclamou: "Que muito menudo há aqui!" Algo como: "Quanta gente miúda tem aqui!" O nome pegou e o resto virou lenda. Edgardo Dias não era apenas um produtor, ele era um arquiteto de sonhos, um estrategista implacável. Antes de criar o Menudo, havia viajado para a Espanha, onde estudou o universo dos shows ao vivo. Voltou com uma missão: criar algo totalmente novo para o público jovem latino-americano. E criou uma fórmula. Cada membro do grupo tinha um papel: o engraçado, o galã, o fofo, o rebelde. Roupas justas de marcas populares, coreografias contagiantes, músicas grudentas, impossíveis de esquecer. Tudo calculado para atrair milhões de adolescentes em plena puberdade. Mas a regra mais polêmica era a da renovação. Ao completar 16 anos ou atingir a puberdade, o garoto deixava o grupo. Sempre, sem exceção. Isso mantinha o Menudo eternamente jovem, eternamente desejável, eternamente novo e eternamente lucrativo, porque o Menudo não era apenas uma banda, era uma máquina de fazer dinheiro. Discos, filmes, roupas, bonecos, relógios, fotonovelas, até um jogo de tabuleiro chamado Menudo Car Show. Tudo que você pudesse imaginar levava ao nome daqueles 5 garotos. Em 1979, o grupo fez sua primeira turnê internacional, na Venezuela. Não receberam cachê, apenas custos cobertos, mas foi o suficiente para começar a construir um império. Shows lotados, estádios apinhados, corações partidos. Em 1981, o sucesso explodiu pela América Latina. Venezuela, Peru, El Salvador, México, logo o mundo inteiro estaria rendido. Junho de 1983, Nova York acorda com um fenômeno inexplicável. Milhares de jovens tomam o aeroporto para receber o Menudo. As gravadoras americanas, acostumadas aos padrões tradicionais de sucesso, ficam perplexas. O que está acontecendo? Perguntavam-se. A resposta estava na multidão. Jovens bilíngues, biculturais, que viam naqueles 5 garotos um reflexo de si mesmos. Eles são como eu, dizia uma fã ao New York Times. E essa frase ecoou por todo o país. Logo surgiram mais de 100 fã-clubes apenas em Nova York. A Menudites, ou Beatlemania espanhola, como a imprensa chamava, havia contaminado os Estados Unidos. O grupo assinou contrato milionário com a RCA Records
para lançar 12 álbuns em 6 anos. Madison Square Garden esgotado. E então, em 1984, o Menudo chegou ao Brasil. A primeira aparição foi no programa Viva a Noite, do SBT, apresentado pelo saudoso Gugu Liberato. O que ninguém esperava era o tamanho do impacto. As adolescentes brasileiras enlouqueceram, literalmente. Essa música, aliás, merece um parágrafo só dela. If You're Not Here, By My Side, foi incluída na trilha sonora da novela Partido Alto, da TV Globo, em 1984, como tema do personagem Fernando. Interpretado por Marcos Paulo. A canção alcançou o primeiro lugar nas paradas brasileiras e foi certificada como diamante pelas vendas altíssimas. Era impossível ligar o rádio sem ouvir aquela voz suave pedindo If You're Not Here By My Side. O Brasil se rendeu. Curta esse vídeo. Se você também foi fã do Menudo, 1985 foi o ano que o Brasil literalmente parou por causa de 5 garotos. A primeira grande turnê do Menudo pelo Brasil aconteceu no primeiro semestre daquele ano. E não foi uma turnê qualquer, foi um fenômeno histórico, que virou até feriado. Sim, você ouviu certo, feriado. Em Fortaleza, a expectativa pelo show do Menudo foi tão grande que a prefeitura decretou ponto facultativo na cidade. As pessoas saíram do trabalho, das escolas, de casa, só para ver aqueles meninos cantarem ao vivo. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu em São Paulo. Estádio do Morumbi, 16 de março de 1985, 200 mil pessoas, isso mesmo, 200 mil pessoas em um único show. Foi recorde absoluto de público, o maior da história do grupo, e até hoje permanece como um dos maiores shows já realizados no Brasil. Aquele era o show de estreia de Ricky Martin no Menudo. Ninguém imaginava que anos depois, aquele garoto de olhos brilhantes e sorriso tímido se tornaria um dos maiores astros da música latina mundial. Naquele dia, o Menudo cantou Hold Me no encerramento. E quando a última nota soou, 200 mil vozes ecoaram em uníssono. Era mais que um show, era uma catarse coletiva. Mas a turnê não parou por aí. O Menudo também se apresentou no ginásio do Ibirapuera, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, para 130 mil pessoas, e em outras 18 cidades brasileiras. Foram meses de histeria, de fãs acampando em frente aos hotéis, de seguranças sendo derrubados por multidões. Não Se Reprima foi outro sucesso estrondoso no Brasil. A versão em português de No Te Reprimas alcançou o primeiro lugar nas paradas e também foi certificada diamante. A mensagem era clara: canta, dança sem parar. E o Brasil obedeceu. Atenção, pessoal! Antes de continuar, preciso te dar um recado importante sobre o canal. Se você é realmente apaixonado por nostalgia, agora existe um jeito de viver essa experiência sem limitações. Criamos o Clube dos Nostálgicos, um espaço para quem quer assistir aos vídeos com muito mais música, quase sem cortes, além de participar ativamente do canal. Como membro, você entra nos créditos oficiais, pode escolher temas futuros, participa de um grupo exclusivo no WhatsApp e recebe acesso antecipado às nossas playlists e conteúdos especiais. É o nível máximo da experiência nostálgica. E tudo isso custa menos que um cachorro quente por mês. Se você quer fazer parte desse grupo seleto, clique no botão Seja Membro logo abaixo do vídeo e entre agora para o Clube Cultura Nostálgica. O Menudo voltou ao Brasil em 1987 para outra turnê, dessa vez com uma formação diferente: Charlie Massó, Rob, Rosa, Rei Reis, Ricky Martin e Sérgio Blas. Eles se apresentaram no Anhembi, em São Paulo, e participaram do programa Mara Maravilha, no SBT. Mas algo havia mudado. A febre começava a esfriar. Não porque o público brasileiro tivesse deixado de amar o grupo, mas porque a fórmula estava se desgastando. As trocas constantes de membros começavam a incomodar as fãs, que se apegavam aos garotos e sofriam cada vez que eles saíam. Em 1990, o Menudo retornou ao Brasil pela última vez para promover o álbum Os Últimos Heróis. O figurino colorido e justo dos anos 80 havia dado lugar a um estilo mais roqueiro. Sérgio Blas era o único membro da antiga formação que voltava ao país, mas naquele mesmo ano, o escândalo que mancharia para sempre a história do
grupo veio à tona. Sérgio Blas e Rubem Gomes foram detidos no aeroporto de Miami com maconha. Ambos foram demitidos. E pouco depois, 4 dos 5 membros restantes deixaram a banda, alegando quebra de cláusulas contratuais, exploração, negligência e maus tratos. Por trás dos sorrisos, das coreografias impecáveis e das músicas chiclete, havia uma realidade muito mais sombria. A série documental Menudo Forever Young, da HB ou Max, revelou detalhes perturbadores sobre a gestão de Edgardo Dias. Os garotos, que no início eram tratados como sócios, rapidamente foram transformados em meros empregados. Recebiam pelos shows, mas não pelas promoções de álbuns, nem pelos lucros de merchandising. Pior, ao assinarem o contrato, os pais cediam os direitos parentais para Edgardo. Isso significava que ele tinha controle total sobre a vida daqueles meninos. E as acusações mais graves ainda estavam por vir. Ex-integrantes relataram abusos físicos, psicológicos e sexuais. Ângelo Garcia declarou: "Durante meu tempo no Menudo, fui violado várias vezes. Foi assim que os predadores se aproveitaram de mim." Sérgio Blas contou que muitas vezes não havia supervisão real. Uma vez, na Colômbia, entramos no quarto do hotel e um cara aleatório apareceu com o que devia ser cerca de 1 quilo de cocaína. Ficamos apavorados porque não conhecíamos aquela pessoa, mas o cara era, na verdade, um dos produtores e promotores, Andy Blasquez, que integrou o Menudo de 1991 a 1997, denunciou a extrema sexualização que enfrentou desde o início, incluindo piadas altamente inapropriadas que nunca deveriam ser feitas com crianças. Roy Rosselló, em entrevista ao programa Domingo Espetacular da Record, em 2014, confirmou que também foi vítima de assédio. Ele manteve silêncio durante anos, porque não se sentia preparado para falar sobre o assunto. Hoje, seu objetivo é conscientizar sobre o problema. Ele disse que perdoou Edgardo por tudo o que aconteceu. Edgardo Dias até hoje nega todas as acusações. Em 1997, Edgardo Dias vendeu os direitos do Menudo. O grupo mudou de nome, recrutou membros mais velhos, mas chegou ao fim em 2002. Apesar de todo o sucesso, 32 integrantes, 34 álbuns de estúdio, inúmeras turnês mundiais, o legado do Menudo foi manchado pelas histórias sombrias que vieram à tona, e as perdas não pararam. Em outubro de 2020, Antony Galindo Ibarra, que integrou o grupo em 1995, morreu aos 41 anos em Miami após tentar tirar a própria vida. Ele enfrentava depressão profunda, intensificada pela pandemia e pela impossibilidade de se apresentar. Em abril de 2021, Ray Hayes faleceu aos 51 anos, vítima de um ataque cardíaco em sua casa em Porto Rico. Johnny Lozada, ex-colega de grupo, prestou tributo emocionante nas redes sociais, refletindo sobre a dificuldade de perder irmãos de vida. O Menudo deixou marcas profundas no Brasil. Para muitos, aqueles garotos representaram a primeira paixão adolescente, o primeiro pôster na parede, o primeiro show da vida. Para outros, foram símbolo de uma época mais leve, mais colorida, mais sonhadora. Mas não podemos ignorar o preço que foi pago. Aqueles meninos foram explorados, manipulados, abusados, e o mundo aplaudiu sem questionar. Hoje, quando ouvimos If You're Not Here, Não Se Reprima ou Súbete a Mi Moto, é impossível não sentir um aperto no peito, porque por trás daquela alegria ensaiada existiam crianças que foram roubadas de suas infâncias. O legado do Menudo é complexo, é feito de alegria e dor, de sucesso e exploração, de sonhos realizados e vidas destruídas. E talvez seja exatamente por isso que ainda falamos sobre eles, porque o Menudo foi mais que um grupo musical, foi um espelho de uma época que ainda está aprendendo a olhar para si mesma com honestidade. Deixe seu comentário. Você foi fã do Menudo? Qual era a sua música favorita? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem também viveu essa época.